A exposição Paeté Suruí, Gente de Verdade, apresenta mais de 800 registros fotográficos do dia a dia, das tradições desse povo indígena desde a década de 1970. As fotografias têm grande importância para a memória e a afirmação desses povos. A mostra está no Instituto Moreira Salles, na Paulista, até o dia 2 de novembro. E a visitação é gratuita. O Rio Sem Fim trata dessas 4 meninas, não é, que vão para uma casa morar para serem, entre aspas, aculturadas, virarem seres humanos completos, porque esses grupos eram incompletos, eram inferiores. Sérgio, isso aqui é uma empresa familiar. Tu quer o quê com isso? O prêmio? Tu não pode questionar o meu comprometimento com essa empresa, porque tu sabe que fui eu que construí a maior parte desses prédios aqui. Chay, como é que está sendo organizada a exposição? Então, essa exposição, né, é um projeto do coletivo Lacapoi, que é o coletivo audiovisual do meu povo, o povo Paeté Suruí, né? E com a curadoria minha também, né, da Larraida e do Thiago, né? Onde a gente, através desse projeto do nosso coletivo, né, a gente juntou um acervo de mais de 800 fotos, né, de várias aldeias do nosso território. Teve um antropólogo que tirou foto de vários povos, contato de vários povos indígenas no Brasil, que o nome dele é Gesco. Inclusive, a gente foi lá na PUC, né, resgatou, o acervo dele estava todo na PUC, a gente foi lá, pediu essas fotos de volta, né, porque a gente falou, essa foto é da nossa família, né? E muitos do nosso povo nunca nem tinham visto essas fotos, né? Exemplos de fotos, de flagrantes, de família, de dia a dia que tem aqui. Aqui são acervos, como eu falei, de várias famílias, desde os primeiros fotógrafos do povo, né? Por exemplo, o tio Mopiri, ele foi um dos primeiros do nosso povo a ele mesmo comprar uma câmera para ele tirar foto, para ele guardar foto, né, da família dele, das coisas que ele achava importantes. Então, a fotografia ela se transformou, além de um registro do dia a dia, se transformou num instrumento, numa ferramenta para que se possa denunciar o que está acontecendo também, é isso? As câmeras, o cinema, a arte em si são nossos arcos e flechas, né? Como a gente luta, denuncia também. Aqui, nessa exposição, a gente está recontando a nossa própria história e dizendo ao mundo, a quem quiser ouvir, quem é o povo Paeté Suruí, né? Mas também para deixar para as próximas gerações, para que eles conheçam a história do seu povo, né? E aqui é isso, vai mostrar esses dois lados também, né? Quem nós somos hoje, com todos esses atravessamentos, né? Desde o que a colonização nos trouxe e segue nos trazendo, né? Até a nossa resistência de mostrar isso, que a gente ainda está vivo e que a nossa cultura segue viva também. Relançado após 30 anos da sua primeira publicação, Um Rio Sem Fim trouxe sua autora, Verenilde Pereira, a Flip. Nascida em Manaus, de ascendência afro-indígena, Dona Verenilde conta uma história que permanece atual. Um Rio Sem Fim você escreveu então em 98, quando você tinha 42. Você está aqui agora com uma nova edição, quase mais de 20 anos depois. Então eu queria entender primeiro isso, como é que você entende o percurso desse rio, desse livro mesmo, e da sua história junto com ele, dele vai, ele vem.
Bem, Um Rio Sem Fim foi um rio produzido por mim mesma, não é eu que banquei a publicação, porque acho que era uma história que os personagens me impulsionaram, me obrigaram a escrever. Por um acaso, na epidemia, tinha um crítico literário, que eu não conheço pessoalmente, ele se chama Rodrigo Simon. Por um acaso, ele pega esse livro e lê, não é? E aí foi quando outros críticos começaram a ler também, e aí algumas editoras, não é, se interessaram e agora tem essa retomada. Maria Assunção tinha certa ideia da imensidão do mundo. Embora acreditasse que bastava entrar numa embarcação qualquer para se alcançar o lugar concreto de onde aqueles estranhos chegavam, medindo a terra, buscando as causas da negrura daquelas águas, aprendendo a sonoridade das línguas dos índios ou simplesmente contemplando, sem saber por que estavam ou como haviam chegado ali. Você traz, até para a gente apresentar para o nosso público um pouco, você traz muitas mulheres, né? O Rio Sem Fim trata dessas 4 meninas, não é, que vão para uma casa morar para serem, entre aspas, aculturadas, virarem seres humanos completos, porque esses grupos eram incompletos, eram inferiores. Elas chegam numa casa escravocrata, absurdamente escravocrata. Entre elas tem uma relação de muita amizade, cumplicidade, porque também é uma história de quem abandona, de quem é abandonado, não é? Dona Irene pediu que seu esposo baixasse o som da vitrola, o que ele fez. Mas em seguida, como se disputasse com a música, começou a discursar alto, a ser ouvido pelos casais com muita atenção e encantamento. Vai chegar o dia que não vai ter mais história de preto, índio, caboclo, mulato, mestiço, sei lá mais o quê. Todo mundo embranquiçar, por isso tem que ir misturando, limpando, limpando. Seria um trabalho acadêmico, um trabalho de mestrado, que aí não consegui fazer, né? Fui incompetente de fazer apenas um mestrado. E escrevi Um Rio Sem Fim porque eu não suportei. Era um trabalho acadêmico sobre a representação que a mídia hegemônica fazia sobre alguns grupos indígenas em geral. Muitos ficavam doentes e passavam semanas no fundo de uma rede tremendo do frio e da febre provocados pela malária. Alguns morriam nas quedas das cachoeiras, a maioria inchava os pés das picadas dos insetos. Só os missionários naquele tempo permaneciam suportando tudo aquilo. Outros chegavam, diziam que ali era o paraíso na terra, mas iam embora. E quase sempre para nunca mais voltar. Achei umas reportagens suas. Ir para a literatura, eu queria até um pouco mais sobre isso. A sua literatura, o seu jornalismo, se um influencia o outro, ou se foi até um cansaço de ter que reportar esse tipo de situação que te leva para a literatura? A literatura é essa miscelânea. Eu tinha uma sensibilidade pelas palavras, né? A palavra para mim. Então, a minha mãe, ela percebeu isso, essa minha sensibilidade com a palavra, com contar histórias, né? Olha, eu nasci de um pai indígena, de uma mãe negra, com uma potência de oralidade impressionante. A literatura, eu acho que tem esse poder, né? Eu acredito que o discurso que suporta o mundo é o discurso literário. O discurso literário é o discurso que suporta o mundo, não há outro. Tudo aqui, documento, cheque. Opa, seu Jamil, se dá licença, tá voltando aí? É que eu trouxe uma amiga aqui para ajudar na conversa. A casa sempre foi assim, viu? A gente ia puxando, sempre que sobrava um trocado. O filme Paterno tem direção de Marcelo Lordelo. Marco Rica faz um arquiteto em crise. De um lado, o legado do pai, uma empresa familiar de especulação imobiliária. Essa empresa é tão tua quanto minha. Mas foi meu pai que me botou aqui. De outro, uma juventude cheia de ideais, representada pelo filho dele. Afinal, qual o lugar dele neste mundo? A gente já tem quase os 2/3 dos votos necessários. Ali. Aquele grupo ali. É nosso. Marcelo, qual é a história que você conta em Paterno? Paterno é um filme sobre Sérgio, que é um arquiteto de meia idade,
que é filho de um grande empreiteiro do Recife, que tem uma empresa familiar que há muito tempo transforma a cidade, domina e transforma a cidade. E o filme, na verdade, ele é um recorte da vida desse personagem quando ele percebe que tem uma oportunidade de tomar o poder da empresa familiar para finalmente realizar os sonhos e as ambições arquitetônicas dele, que foram sempre impedidas por um pai que tinha planos muito pragmáticos para a empresa. Mãe, a senhora sabe de alguma história de pai que possa prejudicar o andamento das coisas lá da empresa? Esse pano de fundo é evidente que é especulação imobiliária, não é? O filme foi feito em Recife e lá fica muito evidente, claro que isso acontece no Brasil inteiro, né? A gente via a paisagem do Recife se modificando por causa dessas ações da especulação. Mas para transformar isso em cinema, como eu queria, eu precisei entender que esse dilema já foi atravessado por em outras épocas, outras culturas, outras cidades e outros cineastas. Bom dia. É exatamente isso. Bom dia. Bom dia. Sérgio, o que é isso? Esse é um projeto que eu venho desenvolvendo que eu queria que você desse uma olhada. Agora, Sérgio? Agora aproveitar a reunião com todo mundo. Sérgio, agora não é hora. Mas por que não? A reunião tá marcada já, Sérgio. Sim, mas a gente aproveita para discutir ele agora. Interessante também a relação dele com o filho, com os silêncios, com os não ditos, ou quando ele se defronta que o filho está interessado, por exemplo, em ouvir discos que ele ouvia na própria juventude dele. Eu estou falando um filme sobre paternidade, né? E essa figura que é filho de alguém, como você bem falou no começo, e é pai de alguém e que, de alguma forma, ele tem muito rancor ou questões com esse pai, mas ele inconscientemente está reproduzindo coisas que o pai fazia, achando que está meio que melhorando ou tentando um vínculo com o pai, com o filho, enfim. São 40 anos, viu? 40 anos nessa casa que Deus me deu. E quando a gente chegou aqui, nem chão essa casa tinha. E a rua também era de areia. Para beber água, tinha que trazer na cabeça, lá da avenida. Os meninos tudo cheio de bicho de pé. Mas eu digo uma coisa pro senhor, viu? Aqui a gente criou filho, neto e bisneto. Paterno, um filme extremamente masculino, muito autoritário, por um lado, né? A questão do irmão dele, implicitamente o pai, né? E a mulher, onde fica? Eu acho que as mulheres nesse filme elas têm um papel essencial de desconstrução dessa figura masculina. Assim. Paterno é um filme sobre a masculinidade, mas não de uma maneira complacente. É um filme que quer repensar essa masculinidade, o que ela traz de tóxico para as relações, o que ela traz de rigor para as relações e para as existências, né? Então, o papel das mulheres no filme é muito para contrapor esse cara. Quer saber mais novidades? Então nos siga nas nossas redes sociais. Amanhã estamos de volta. Até lá! Informação, entretenimento e cultura, você está no lugar certo, Metrópolis Programa. Segue a gente para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu estou te esperando.